Cristiano Ronaldo pode voltar para o futebol europeu, Karim Benzema assina com o Al Hilal e James Rodrigues está desesperado para encontrar um novo clube. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Quer ter a chance de praticamente todo dia concorrer a um sorteio de 100 mil reais? Então se liga nesse recado agora que eu vou passar da galera do Pix do Milhão. O Pix do Milhão é um clube de benefícios. Você adquire pontos dentro desse clube de benefícios que depois você consegue trocar por cashbacks, descontos nas principais lojas do Brasil e até em experiências. E com esses mesmos pontos que você participa do clube de benefícios, você praticamente todo dia concorre a grandes sorteios também. Quase todo dia tem sorteio de 100 mil reais, 40 mil reais, raspou, ganhou de 20 mil reais e toda sexta-feira vem o principal prêmio da semana, que é um prêmio de 1 milhão de reais. Se quiser então conhecer os benefícios do clube de benefícios e saber como participar desses grandes sorteios, é só você conhecer o Pix do Milhão, escaneando esse QR Code ou clicando no primeiro link que eu vou deixar na descrição. Multa de Marcos Antônio. Nesse começo de temporada de 2026, um jogador do São Paulo que está bastante valorizado é o meio-campista Marcos Antônio. Ele acabou chegando no São Paulo a partir de um empréstimo da Lazio e caiu como uma luva no time. Apesar de o São Paulo oscilar bastante, o Marcos Antônio geralmente é um dos jogadores que consegue manter melhor a sua consistência. Ele é um bom marcador, ele tem o passe bom, ele só tá deixando a desejar um pouquinho ainda na questão de finalizar, de querer fazer gol. Mas é um ótimo jogador e isso está sendo reconhecido por outras equipes. Tanto que para esse começo de 2026, o Flamengo já estava de olho na contratação do Marcos Antônio. Vem agora a informação do jornalista Valentim Furlan de que o São Paulo já tem definidos os valores para possíveis negociações do Marcos Antônio. O jogador de 25 anos tem hoje uma multa de 100 milhões de euros, valor que para o mercado brasileiro fora de cogitação. Mas o São Paulo está disposto a ouvir propostas por ele a partir de 25 milhões de euros, que é um valor muito alto e que hoje significaria bastante nas finanças do tricolor. Por enquanto, o Marcos Antônio está satisfeito em estar jogando no São Paulo e o São Paulo também conta com ele como peça fundamental. Com esses valores, acredito que o Flamengo não vai querer avançar para contratar o Marcos Antônio. Até porque 25 milhões de euros para um jogador que chegaria para ser reserva hoje não faz muito sentido. O Flamengo acabou de gastar uma nota no Paquetá, que aí sim, esse chega hoje no time do Flamengo com status de titular. E aqui nem estou dizendo isso alegando que o Marcos Antônio é um jogador ruim, nada disso. Mas é porque o meio-campo do Flamengo hoje é muito concorrido. Então para ele, que até esteve recentemente na mira da seleção brasileira, seria muito melhor ele continuar no São Paulo, tendo visibilidade e sendo importante. Santos libera 2 atacantes. O Santos é um time que, desde o ano passado, o ano retrasado, tem feito muitas contratações que você não entende. Contratações que quando os jogadores vão a campo, você vê que são jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Peixe. E 2 jogadores que estavam nessa situação estão agora saindo do Santos e foram emprestados para outras equipes, times da Europa. O primeiro foi o atacante Gustavo Caballero. O Caballero, de 24 anos, foi emprestado até o final da temporada para o Portsmouth, que é um time da Inglaterra. Ele não tinha perspectiva de ser aproveitado nessa temporada de 2026 e por isso o Santos procurou um novo clube para ele. Só que o caso mais bizarro nem é o do Caballero, que foi contratado há pouco tempo e já foi embora. Tem um caso ainda pior, o do atacante Bilal Brahimi. O Bilal Brahimi, desde que foi contratado pelo Santos, praticamente não jogou. E o contrato do Brahimi é um contrato que você não consegue entender. Um jogador que a vida inteira foi um jogador de mediano para baixo e que ninguém conhecia, chegou no Santos ganhando mais de 1 milhão de reais por mês. Como ele não será aproveitado nessa temporada, ele foi emprestado para o Estrela Amadora de Portugal até o meio desse ano. É esse tipo de contratação que depois, lá na frente, arrebenta com o clube. Que justificativa que vão dar para dizer que o Bilal Brahimi realmente merecia ganhar mais de 1 milhão por mês? Um cara que nem jogava, que ninguém conhecia. E isso não é só no Santos, tá? Tem outros times do Brasil também que fazem uma série de contratações duvidosas por valores duvidosos e depois eles alegam que eles não têm dinheiro para contratar. Claro, olha como eles estão investindo. James Rodrigues oferecido a time argentino.
2026 é o ano em que veremos James Rodrigues jogando em mais um clube diferente. Se vocês pegarem nos últimos anos, todo ano ele joga em um ou dois clubes diferentes. O último clube da vez foi o León do México, onde ele foi contratado rodeado de expectativa, como contratação milionária, e no fim ele não vingou da maneira que se esperava. E até por isso o León e James Rodrigues não prorrogaram o seu contrato. Agora ele está livre no mercado. Essa mesma situação que aconteceu no León já tinha acontecido também em Al Rayyan, do Catar, na equipe do São Paulo, e agora a próxima vítima, digamos assim, do James pode acabar sendo no futebol argentino, já que todo mundo sabe que hoje ele usa os times pelos quais passa só para se preparar para servir a seleção colombiana. Pelo time mesmo, ele está longe de se dedicar o tanto que se espera. De acordo com o jornalista César Luiz Melo, os representantes do meia colombiano de 34 anos o ofereceram para o Platense, que é um time da Argentina. E o Platense agora está avaliando a possível contratação do James. Ele, nos bastidores, está desesperado para encontrar um novo clube porque sabe que isso vai ser importante para a preparação dele pensando na Copa do Mundo. Então, novamente, a mesma história. O foco não é encontrar um clube para ajudar num projeto, para ser importante. É para ele estar condicionado para a Colômbia. Com esse pensamento e com o histórico recente dele, dificilmente vai conseguir um time de mínima competição. Porque que time hoje minimamente competitivo vai cair na história do James agora? Para contratar o James agora, tem que ser um time que tem menos expressão, que briga por menos coisas, que vai querer o James muito mais pelo nome dele, pelo marketing. Benzema assina com o Al Hilal. A negociação que parou o futebol saudita nessa última segunda-feira acabou sendo oficializada. Karim Benzema é o novo reforço do Al Hilal. Ele sai do Al Ittihad, onde tinha contrato até o fim da temporada, e assina com um rival direto, o Al Hilal. Contrato esse que vai ter validade até a metade de 2027. O atacante francês de 38 anos se despediu do Al Ittihad sendo o artilheiro do time na temporada, com 16 gols em 21 jogos. E agora chega no Al Hilal para fortalecer ainda mais o principal time do país, que já conta com jogadores como Milinkovic-Savic, Koulibaly, Rubem Neves, Marcos Leonardo, Darwin Núñez, Malcom. Ele vem só para ser a cereja do bolo. Imaginem quantos gols ele não vai fazer com tantos companheiros de alto nível ao seu lado. Lembrando, só refrescando a memória de quem não se lembra, o Benzema, ele ia até renovar contrato com o Al Ittihad. O Benzema acabou ficando enfurecido e se sentiu desrespeitado quando o Al Ittihad ofereceu para ele uma proposta de renovação, onde ele não ganharia nada de salário, só com o direito de imagem. Por isso que ele acabou até como um gesto de vingança, tomando a decisão de seguir na Arábia Saudita e ir jogar por um rival. Saint-Maximin fecha com o Lens. Você se lembra do atacante Saint-Maximin? Allan Saint-Maximin. Ele jogou por alguns anos na Inglaterra pelo Newcastle, teve passagem no futebol saudita há não tanto tempo, esteve no Al Ahly. E o último clube do Saint-Maximin tinha sido o América do México. Ele foi contratado pelo América há poucos meses, há mais ou menos 5, 6 meses, e chegou como contratação de peso, afinal um jogador de longa experiência internacional e muito habilidoso. Só que a passagem do Saint-Maximin pelo América acabou sendo um fracasso, e não por culpa do Saint-Maximin. Só que ele acabou tomando a decisão de ir embora do América do México após alegar que os seus filhos estavam sofrendo racismo e disse que isso para ele não existia, que ele sempre ia proteger os seus filhos, proteger a sua família. Então, pela questão do racismo, o Saint-Maximin decidiu ir embora do México e acabou acertando com o Lens, que é um time da França. Firmou o contrato com eles até o final da temporada. E detalhe, tá? Até pela situação que envolveu o Saint-Maximin no México, o América acabou liberando ele a custo zero. Entendeu perfeitamente a situação do seu ex-atleta. E o Saint-Maximin ele já tinha publicado nas redes sociais que os filhos dele ainda são pequenos. Então é uma grande sacanagem os filhos dele, ainda mais sendo pequenos, crianças, terem que sofrer com esse tipo de coisa. Lookman chega ao Atlético de Madrid. Indo para o futebol espanhol, tivemos uma contratação importante sendo oficializada pelo Atlético de Madrid. O time do Diego Simeone pagou 35 milhões de euros na contratação do atacante nigeriano Ademola Lookman, que estava na Atalanta da Itália. Então ele foi comprado por 35 milhões de euros e assinou contrato até 2030. O atacante de 28 anos, em outras janelas, já tinha sido alvo, por exemplo, de Inter de Milão, de Juventus e agora sai da Itália para jogar na Espanha.
Lookman, que é um atacante de velocidade, de lado de campo, vai com certeza agregar muito para o time do Atlético em gols e em assistências, porque é um jogador que trabalha muito bem em associação. Quem vai ser beneficiado demais com o jogo do Lookman certamente vai ser o Julián Álvares. O Upamecano permanecerá no Bayern. Se você tem acompanhado as edições do Mercado da Bola nos últimos meses, você sabe que por várias vezes aqui no canal eu falei sobre o Dayot Upamecano, zagueiro francês do Bayern de Munique, que tem contrato com o Bayern só até o fim da temporada. Ele tinha a perspectiva de ficar livre no mercado e tinham vários times já de olho nele. Afinal, é um zagueiro bom, um zagueiro novo, que ficaria disponível a custo zero. Mas acreditem, após uma grande novela, após muitos empecilhos, o Upamecano e Bayern de Munique chegaram a um acordo pela sua renovação. A informação é do jornalista Fabrício Romano. O Upamecano recebeu um aumento e agora vai renovar com o Bayern até 2031. Assina um contrato então de longa duração. De acordo com o Fabrício Romano, o Upamecano gostou dos novos termos que o Bayern de Munique o apresentou. E agora então vai assinar a sua renovação com a equipe alemã. Ele que tem 26 jogos pelo Bayern na temporada e é um titular com o Vincent Kompany. Essa permanência certamente é importante para o planejamento do time. Liverpool paga mais de 60 milhões de euros em zagueiro. Um time que sabia que precisava contratar um novo zagueiro era o Liverpool. Afinal, o Konaté tem contrato só até o fim da temporada e não tem dado indícios de que quer renovar. Ele deve acabar indo embora do time de graça. E o Van Dijk, que é o capitão do time, o jogador mais experiente, já vai completar 34, 35 anos. Então o Liverpool sabe que precisa, para o seu futuro, pensando a longo prazo, ter novas peças para sua zaga. E é nisso que eles acabaram fazendo uma contratação caríssima nessa reta final de janela. Em resumo, o Liverpool pagou 63 milhões de euros na contratação do zagueiro de 20 anos, Jeremy Jacquet. Ele estava na equipe do Rennes, tem só 20 anos e agora está sendo contratado para ser a nova opção para Arne Slot. Contrato até 2031. Isso mostra como o mercado está ficando cada vez mais inflacionado. 63 milhões de euros em um zagueiro de só 20 anos, que não é um dos principais zagueiros da sua liga, não é um dos principais zagueiros do seu país, e mesmo assim, olhem a bala que ele está custando. Não vai demorar para, em breve, nós vermos cada vez mais zagueiros beirando a casa dos 80 milhões de euros. CR7 pode voltar para a Europa. Se você não está morando embaixo de uma pedra, você sabe o que está acontecendo com o Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita. Eu fiz um vídeo completo ontem sobre isso, com ele estando insatisfeito com a situação de contratações do seu time, e até por isso ele pediu para nem ser relacionado para o último jogo do Al Nassr no Campeonato Saudita. A situação em resumo é o que? O Benzema estava saindo do Al Ittihad e negociando com o Al Hilal. E no entendimento do Cristiano, o único time que não tem favorecimento para poder fazer contratações desse nível é o time dele, o Al Nassr. E no entendimento do português também, com o Benzema indo para o Al Hilal, o Campeonato Saudita iria perder o equilíbrio. Por isso que ele está fazendo esse boicote e não vai colocar os pés em campo até sentir que o Al Nassr tem o mesmo respeito dos outros times. Essa insatisfação do atacante de 40 anos começou a gerar várias especulações sobre a possibilidade de ele sair do Al Nassr, onde ele tem contrato até 2027. E aí veio o jornal português Record com uma informação importante, de que existe uma cláusula no contrato do Cristiano Ronaldo que permite que ele saia do Al Nassr agora no meio do ano, na janela de verão, por uma multa de 50 milhões de euros. O Record ainda divulgou a informação de que alguns clubes da Europa e da MLS, no caso dos Estados Unidos, têm interesse nele. E, claro, a gente sabe qual é a situação física do Cristiano Ronaldo. Ele, com 40 anos, ele joga tranquilamente ainda em vários clubes da Europa. Tranquilamente. Porque, além do desempenho físico absurdo que ele tem para a idade dele, ele ainda está entregando muito na parte técnica. Ele tem nessa temporada 18 gols e 3 assistências em 22 jogos. Então eu não vou me surpreender se com essa insatisfação dele na Arábia Saudita, se ele fizer uma volta para a Europa, até porque a gente sabe que o Cristiano adora desafios. Eu só vou reforçar uma informação que eu tinha divulgado ontem, aqui nesse caso do Cristiano Ronaldo. Porque ele está incomodado com o fato de o Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita não ajudar o Al Nassr do mesmo jeito que ajuda as outras equipes. Só que quando você vai olhar, ele tem ao lado dele companheiros estrelados que tiveram carreira na Europa.
Pego como exemplo aqui o Íñigo Martínez, zagueiro ex-Barcelona, o Brozovic, volante ex-Inter de Milão, seleção da Croácia. Você tem o Ângelo, que não é uma grande estrela, mas tem jogado muito bem no Al Nassr, agora adaptado pelo Jorge Jesus como meio-campista. Aí você tem o Coman, ex-Bayern, Mané, ex-Liverpool, ex-Bayern também, João Félix, ex-Chelsea, ex-Atlético de Madrid, ex-Barcelona. Esses caras estão com o Cristiano e mesmo assim ele tá insatisfeito. Queria agora saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!